em um contexto normal, eu estaria aqui neste momento falando sobre o pré-jogo, né? O Cruzeiro vai jogar amanhã um jogo extremamente decisivo contra a equipe do Botafogo. E nós poderíamos, né, estar aqui falando, e lógico, vou falar um pouquinho só a respeito, porque o assunto que eu quero trazer é outro assunto, que é a respeito da arbitragem no jogo entre o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Mas antes eu quero te pedir para poder deixar o seu like, se não é inscrito, para se inscrever e ficar aqui com a gente para poder resenharmos sempre a respeito de Cruzeiro, tá? Quero agradecer a vocês que estão chegando agora, né? Estamos batendo metas importantes, marcas importantes aqui no canal. Isso é extremamente relevante para nós. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui. O Cruzeiro vai com várias novidades, né, para a partida contra o Botafogo. Os jovens sendo relacionados, né? São 5 garotos das categorias de base, todos eles sendo relacionados e com grandes chances de entrar em campo. Mais uma vez, o Fernando de fora, tá, gente? E não se assustem mesmo, porque o Fernando está sendo preparado para a próxima temporada, porque ele não conseguiu a mesma adaptação que os outros colegas conseguiram, por exemplo, o Japa, quem mais, o outro, o Robert, ele ainda não conseguiu essa adaptação, o que é absolutamente normal. E a gente tem que ter paciência com esses garotos, né? O Juan Santos pela primeira vez sendo relacionado, o João Pedro também sendo relacionado, o Henrique Rodrigues também relacionado. Muito legal isso, muito importante. O Cruzeiro para um jogo extremamente importante, onde vai precisar muito da intensidade do time. E o sangue novo manda demais, né? E a dupla de meio campo, muito provavelmente, a dupla de volantes será o Japa com o Ian Lucas, 2 garotos da base do Cruzeiro. Podem sair como titular, porque o Cruzeiro vai precisar dessa intensidade e muito provavelmente o Lucas Oliveira, zagueiro, estará fazendo o terceiro homem, quer dizer, é o primeiro homem do setor de meio campo para dar uma consistência defensiva maior. Acredito em uma vitória contra o Botafogo, tá? Não é falar, não é ser otimista demais, não. Não é ser realista mesmo, porque o Cruzeiro está numa ascendente e o Botafogo está numa descendente. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O Cruzeiro está bem melhor. Quero falar sobre um assunto que, concluindo, né, para concluir, se você observar, o Cruzeiro tem as chances reais, de várias formas, de amanhã resolver sua situação e não deixar nada para a última rodada, onde a gente sabe que pode ter uma complicação maior. Vou segurar o microfone na mão aqui, porque está me incomodando ele pendurado desse jeito. O que acontece, pessoal? Eu quero falar sobre um assunto que eu não abordei nas minhas programações, porque naquele primeiro momento eu achei meio que irrelevante, mas eu estava discorrendo a Itatiaia, a internet hoje, e eu ouvi um comentário lá na Itatiaia, e através daquele comentário eu procurei um vídeo na internet, encontrei um vídeo muito legal de uma árbitra, ex-árbitra, falando sobre o lance, que o Cruzeiro de fato foi amplamente prejudicado com a invasão do Fernandinho, porque segundo o comentarista da arbitragem, da Itatiaia, não tinha que acionar o VAR. Ele mostrou um desconhecimento de um ponto importantíssimo da regra, porque a invasão não caracteriza a chamada do VAR, a invasão não. Mas se houver interferência direta na conclusão do lance, o VAR tem que entrar. E houve a invasão, que os caras do chão, da terra, do campo, deveriam ter visto, no caso os bandeiras, o assistente que fica lá do lado de fora, o quarto árbitro, né? O árbitro também, que estava muito mal posicionado. Diga-se de passagem, contra o Cruzeiro é só isso, e esse árbitro que apitou o jogo, eu vou te contar, é muito difícil, o cara nunca, o Cruzeiro não ganha se ele jogar, se ele apitar. Ou o Cruzeiro perde ou o Cruzeiro empata, das duas uma, e isso é um fato. Além do Fernandinho ter invadido, o que já caracteriza uma obstrução, já pode voltar, que é a mesma coisa no caso do goleiro adiantar, ele ainda atrapalha a conclusão da jogada, porque ele corre, ele invade a meia-lua, já tinha que voltar, não voltou, ele corre e dá o carrinho e atrapalha o Marlon, o Japa, não sei, naquele lance no rebote,
que é o que conclui o jogo. Então ele dá o carrinho e automaticamente ele atrapalha e dá a vantagem para a equipe dele. E o Cruzeiro foi muito prejudicado naquele jogo por causa desse pênalti. O pênalti já foi perdido pelo Bruno Rodrigues. A galera xingou pra caramba, eu achei uma idiotice danada, né, xingando a família dele, coisa que não deve acontecer de maneira nenhuma, mas enfim, isso aí também já passou. Mas sobre o pênalti eu não tinha dito, não tinha falado a respeito, então eu volto aqui para falar especificamente sobre esse pênalti, e eu quero que você veja o vídeo que eu vou deixar aqui agora com a análise de uma árbitra da ESPN falando a respeito do que aconteceu no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, onde o Cruzeiro acabou conquistando um ponto muito importante, que pode ser o ponto da permanência do Cruzeiro, e infelizmente deixou a vitória escapar pelos seus dedos. Para mim o pênalti, ele é claro, ele é bem marcado, o jogador ele vai dominar a bola, o adversário vem nas costas e dá aquele tranco nas costas, aquela carga nas costas, em nenhum momento tenta disputar a bola, não tem ombro com ombro, nada disso. É nas costas, no jogador que ia ter o domínio da bola. Para mim o pênalti bem marcado no campo de jogo. Aí eu não vejo polêmica, Edu. E na cobrança, porque tem muito torcedor reclamando que o Fernandinho teria invadido, e isso seria algo para fazer a cobrança voltar. O que você acha? Eu acho que esse é o ponto principal. O que a regra fala? Os jogadores, todos os jogadores, tirando o goleiro, claro, e o cobrador, tem que estar em no mínimo a 9,15 metros de distância. A meia-lua serve para marcar esses 9,15 metros de distância no momento que o jogador toca na bola. Então, ele toca na bola, só depois disso os jogadores podem invadir. O que é outro ponto interessante no pênalti? O que considera invasão? É a parte do corpo do jogador que está tocando o chão, ou seja, normalmente é o pé, né? Não é a projeção do corpo. Se o pé estiver tocando a linha, é invasão. Se é o corpo projetado para dentro antes desses a menos de 9,15 metros, não é invasão. O Fernandinho, antes do jogador tocar na bola, pode ver o atacante cobrar, Fernandinho já está quase dentro da área, ele já passou muito essa meia-lua. E o que acontece depois? Ele dá um carrinho para tocar nessa bola, ele tenta disputar a bola. Pela regra, é claríssimo, e para mim é um lance que nem precisaria do VAR. O árbitro em campo poderia ter visto e voltado à cobrança. Se você tem invasão e não gol, você tem que voltar à cobrança. Principalmente se a invasão é da equipe adversária, se é da equipe defensora. E aí a gente vê, não teve gol. A defesa do goleiro foi correta, mas a cobrança foi... a cobrança correta, o goleiro, a defesa correta, mas a invasão foi clara. E para mim, com essa invasão clara no campo de jogo, o árbitro já poderia voltar. E o VAR, você tem uma diferença aí, que eu acho um absurdo na regra, o campo ser uma coisa e o VAR ser outra. Mas no campo, se o jogador invade, você tem essa cobrança, o árbitro manda voltar. No VAR, é só se o jogador que invadiu ou os jogadores que invadiram tem impacto na jogada. Para mim o impacto é claro, porque ele vai disputar essa bola, ele invade e vai disputar essa bola, ele dá um carrinho na bola. Para mim o grande erro da arbitragem no campo e no VAR foi nesse lance, em não pedir para voltar a cobrança.